A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma rápida palavra aqui da palavra de Deus, aqui um resumo. Hoje a mensagem está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Amém? Vamos ler aqui a passagem, uma passagem bastante conhecida, que fala a história de Nicodemos. Todo mundo conhece a história, amém? É Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo 3, somente o versículo 13, amém? Que diz assim: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Amém? Essa palavra me traz muito atenção. Eu analisando muitos dias essa palavra aqui, e todo mundo conhece a história que Jesus ele tem um diálogo com Nicodemos. E Jesus começa a pregar para ele, falar do reino do céu, né? E que o homem tinha que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu essa mensagem. Perguntou, mas o homem, porventura, tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Né? Como é que é essa história? Mas Nicodemos não estava entendendo a palavra de Jesus Cristo por um motivo. E esse motivo é esse aqui, no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, tu é um homem que conhece as leis aqui, né? Conhece muito, mas o que eu estou dizendo para você aqui, se não tiver o Espírito Santo, se não nascer do Espírito Santo, não vai entender essa mensagem aqui. O homem carnal não entende, só o homem espiritual que entende essa mensagem aqui. Então Nicodemos ficou muito curioso. E depois Nicodemos ainda foi um homem muito abençoado, né? Foi aí um discípulo de Jesus, né? Assim, sem ninguém saber, né? Ele foi um homem muito abençoado. E aí Nicodemos não estava entendendo a mensagem. Então, muitas das vezes, para nós entender a palavra do Senhor, nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Eu digo que muitas das vezes nós, não por nossa intenção nossa, mas tem hora que parece que nós despreza muito o Espírito Santo. E ele é o que está conosco, é que nos ajuda a orar, é que intercede ali, fala que não sabemos orar e leva até a Deus, até Jesus, né? Está conosco. Jesus falou assim, enviar o Consolador, estará com vocês. Eles vão lembrar das minhas palavras, vai te ensinar a orar. Então eu vejo muitas pregações, né? E é poucos que falam no Espírito Santo, né? Porque eles são uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas alguém pode dizer, mas Edson, a palavra trindade não tem na Bíblia. Sim, claro, não tem na Bíblia a palavra trindade. Mas a Bíblia fala que ele é três em uma pessoa. Ou seja, em uma pessoa assim, ele tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Eles são três. Mas eles são um, mas
como é que se posso dizer, em poder, na sua essência, né? No Espírito Santo, no Pai tem a ressurreição, no Filho tem a ressurreição, no Espírito Santo também tem a ressurreição, eles são a vida. Se o Pai faz um milagre, o mesmo milagre que o outro faz, o mesmo poder que um tem, outro tem. Eles são eternos. Não tem nada no céu, na terra, debaixo da terra, que possa ser chamado de eterno, a não ser o nosso Deus. Ele é eterno. Nem os anjos, nem os principados, ninguém é eterno. O único eterno é Deus, porque todas as coisas foram criadas pela mão dele. Até nós, quando nós subir ao céu, nós ressuscitar com um corpo glorioso e hiperternidade, nós não somos eterno, chamado de eterno. A eternidade foi um presente que Deus deu para nós morar na eternidade com Ele. Não que nós somos eternos. O diabo não é eterno, os anjos não é eterno, o céu não é eterno. O único eterno é Ele. Deus, Ele é antemporal. Nós somos temporal, nós vivemos no tempo, mas Deus não vive no tempo, Deus não tem. Ele vive no agora, Ele é antemporal. Lá no céu não tem, igual aqui, relógio passando, relógio contando dia, hora, mês, ano, não. Deus vive no agora, Ele é antemporal. Então, para nós conhecer, entender a mensagem espiritual de Deus, nós precisamos dele, o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu fiquei me perguntando, se Jesus falou que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem, mas como nós pode entender a passagem de Gênesis, capítulo 5, versículo 24 e 25. Porque lá diz que Enoque foi levado ao céu. Como nós pode explicar no texto de 2 dos Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 11, se Elias foi tomado e levado ao céu? Se ninguém subiu, que Jesus está falando, ao céu, e como nós podemos explicar esses dois homens de Deus que subiu ao céu, que foi tomado por Deus ao céu? Fica uma pergunta assim, né? E muitos podem até pensar assim, uai, mas aí Jesus está em contradição, está equivocado. Mas não. Deus não entra em contradição, a sua palavra não entra em contradição. O homem entra em contradição, mas Deus não. Porque a palavra de Deus, é igual eu falei, tem que buscar o Espírito Santo para nos ajudar, né? Nós temos que estudar também bastante. Não basta só ler. Jesus não falou só para você ler a Bíblia. Não, Jesus não falou só isso. Nós temos que ler, o principal é examinar as Escrituras. Igual é esse canal aí, Examinai as Escrituras. @Examinai as Escrituras. Então, nós não sabemos tudo. Sempre nós temos uma pessoa que sabe mais do que nós. Sempre nós aprendemos com outras pessoas, né? E assim, quem sabe de tudo é só Deus. Deus sabe de tudo. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? É por isso que nós temos que buscar Ele. Entendeu? Se nós não buscar, né? É igual eu falei uma vez que um rapaz perguntou para mim por que eu oro a Deus
se ele é onisciente, se ele já sabe o que eu vou falar? E a resposta foi que eu falei assim, eu oro a Deus por causa que eu não sou onisciente. Eu não sou. Se eu fosse onisciente, eu não precisava orar. Amém? Então como é que fica nós resolver essa passagem? Jesus fala para Nicodemos que ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu. Se Elias e Enoque subiu. Como entender isso? Vamos lá? Jesus, quando ele está conversando com Nicodemos aqui, existia uma tradição em Israel que eles acreditavam que o povo acreditava que Moisés, lembra quando Moisés subiu ao monte, né, ali para falar com Deus, para Deus escrever os 10 mandamentos, todo mundo conhece a história ali, que quando ele ficou aquele tempo todinho no monte lá, e quando ele desceu com o rosto resplandecente, resplandente, né, que eles não podiam nem olhar para a sua face, né, de tanto a luz era grande, né, o resplendor, né, do seu rosto. E os rabinos e criaram uma tradição eles ali e disseram que Moisés ele tinha subido ao céu. Que Moisés tinha subido ao céu, ou seja, na presença de Deus ele subiu ao céu para falar com Deus. Por isso que ele estava ali com aquela glória, com o rosto resplandecente ali, entendeu? E ficou essa tradição. Então, Jesus, quando ele fala que ninguém subiu ao céu para o Nicodemos, Jesus ele está quebrando essa tradição. Essa tradição que eles têm. Que eles tinham. Que eles criam que Moisés subiu ao céu. E ele está quebrando essa tradição dizendo assim que ninguém subiu ao céu. Amém? Mas como explicar se ninguém subiu ao céu? Jesus está falando. Se Enoque e Elias subiu. Pois bem. Quando Jesus está falando e diz que ninguém subiu ao céu, a palavra de Jesus, em outras palavras, aqui para nós entender melhor, Jesus estava falando para Nicodemos, dizendo assim, Nicodemos, ninguém subiu ao céu para trazer esta revelação que eu estou passando para você agora. Ninguém subiu ao céu para trazer ela, senão eu, Jesus Cristo. Ninguém subiu lá para trazer para ti essa revelação que tem que nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito Santo. O que é carne, nascido da carne, inclina para a carne. O que é nascido do Espírito Santo, inclina para o Espírito Santo. Ninguém, Jesus, ele estava falando nessas palavras. Ele mesmo é que veio trazer a revelação para o homem na terra. É isso que Jesus estava falando. E se nós não buscar a interpretação, buscar o Espírito Santo, nós não entendemos. Era isso que Jesus estava dizendo, querendo dizer para Nicodemos. Não era que ninguém subiu ao céu, igual Enoque e Elias. Ele está falando que ninguém subiu para trazer essa revelação para a terra. Ninguém. E ninguém mesmo. A não ser o Filho do Homem. Ele mesmo trouxe a revelação de Deus para os homens na terra. Essa palavra de Deus, a grande revelação, a palavra é a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. Ele, Jesus, é que trouxe essa revelação do céu. Glória a Deus. É isso que o texto
é o que está escrito, é isso que Jesus queria passar para Nicodemos. Entendeu aí? Porque muitas vezes lê e às vezes perguntam, mas Jesus falou que ninguém subiu e Enoque e Elias subiu. Se nós não estudar, buscar o Espírito Santo, nós não vamos entender. Então era isso que Jesus estava falando para ele. Nicodemos, ninguém subiu ao céu para trazer essa revelação. E outra, ele estava quebrando também essa tradição. Moisés não subiu ao céu. Só ele mesmo, que subiu, ele mesmo trouxe a revelação para os homens aqui na terra. Eu mesmo trouxe a revelação. Então Jesus quebra essa tradição deles, né? Aí que eles acreditavam que Moisés tinha subido ao céu. Entendeu aí? Todos nós precisamos dele. A palavra de Deus, elas têm os seus mistérios. A palavra de Deus, para nós entender a sua palavra, nós, igual eu falei, nós devemos estudar. Nós devemos buscar a Deus, o Espírito Santo, porque a palavra de Deus nós temos que buscar. Porque a palavra também ela tem as suas culturas dentro dela, né? Histórico, né? Cultural, né? Nós temos que estudar bastante para nós, né? Ter bastante o conhecimento da palavra de Deus e ter uma interpretação, né? Interpretação linguística, né? Estudar uma hermenêutica para nós ter uma boa interpretação da palavra do Senhor. Senão nós não vamos entender. Eu gosto de estudar muitos outros livros acerca da Bíblia, né? E eu estudando uma obra no livro de Flávio José, né? Todo mundo acho que conhece ele. E aí ele diz na sua obra lá, que eu me esqueci o nome, que Moisés morreu. Ele diz que Moisés morreu e subiu ao céu. Mas aí fica aí uma contradição. Eu gosto sempre de ler livros, mas eu sempre busco também na Bíblia para ver se está correto. Gosto de ler muitos livros de grandes teólogos, muitos mestres, doutores, né? Eu gosto muito que a gente tem que ter um conhecimento, né? Um pouco de conhecimento. Estudo também outras religiões, né? Também nós temos que estudar para nós estar atento também, né? Nas heresias, as seitas. É bom a gente ter um pouco desse conhecimento. E eu fui na Bíblia e vi que não achei certo, porque se Moisés morreu e subiu ao céu, mas como é que fica Deuteronômio 34? Vamos ler aqui Deuteronômio 34, o que diz aqui? Deuteronômio 34. Ó. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-lo com os próprios olhos, porém não irá para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Então ele não subiu ao céu. Ele o sepultou ali no vale. Entendeu aí?
Então, a gente tem que estar atento nessas coisas aí. Amém? Então, outra interpretação, né, que nós sempre tem que estar atento também, nessa interpretação da Bíblia Sagrada, a outra que me traz muita atenção, que eu percebi, é que em Deuteronômio, se nós não saber interpretar a Bíblia do jeito que ela diz, muitas vezes nós podemos entrar em contradição. Muitas vezes nós passa coisas para as pessoas que não é verdade, por causa da mal interpretação, às vezes não é nem por intenção, às vezes é por causa que às vezes não estuda, né, para entender a mensagem, o que ela está falando, o que é que ela quer dizer para nós, qual é a sua verdadeira interpretação linguística. E uma delas é aqui mesmo em Deuteronômio, vamos ler aqui em Deuteronômio. Ó, número Deuteronômio capítulo 22, que eu já vi muita pessoa, mesmo na igreja, falando, né, que aqui fala de uso e costume, das roupas, né, das vestes. Já vi muitos pastores, muitos líderes, né, pregando, né, e arrochando a lenha por outro lado. Eu sei que nós tem aqui, nessa passagem aqui, essa interpretação, eu já vi muita pessoa interpretando do lado diferente, né, que eu fui analisar, não achei, né, muito correto, mas que fala sobre as vestes. Mas tem passagem da Bíblia, né, que fala das vestes. Nós temos que andar com vestes, né, santa mesmo, bem vestido, né, tal. A Bíblia nos ensina, mas essa palavra, essa passagem aqui que eu vi que muitos que eu já ouvi, né, interpretar da forma incorreta, né? Deuteronômio 22, versículo 5, diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestirá peculiar roupa de mulher, porque qualquer que tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Ou seja, está dizendo aqui que o homem não pode vestir roupa de mulher e nem a mulher vestir roupa de homem. Eu já vi muitos falando, ensinando na igreja, líder. Aí fala assim, você tá vendo a palavra, você tá falando que você não pode vestir a veste de homem, você não pode vestir veste de mulher, tem que ser assim, tal. Porque a palavra está aqui dizendo que não pode vestir. Mas verdadeiramente, o que Deus quer dizer para nós nesta palavra? Aliás, o que Deus está dizendo para Israel nesta palavra? O que nós pode trazer para nós? Porque aqui a mensagem aqui é para Israel. Está falando para ele. A interpretação aqui que eu entendi Deus está falando para Israel, dizendo para ele assim, olha, tá fazendo aqui uma diferença entre o homem e a mulher, entendeu? Porque naquela época tinha as nações que se misturavam, homem com homem, mulher com mulher. Deus estava querendo preservar a moral do povo, ou seja, homem é homem, mulher é mulher. Deus não está tocando aqui na veste aqui que você tem que vestir veste tal, mulher tem que vestir veste tal, homem não pode vestir veste tal, não. Aqui Deus está trazendo uma moral humano, ou seja, homem e mulher.
Ou seja, mulher é mulher, homem é homem. Ou seja, não pode ser misturado, são separados. Aqui não está diretamente aqui, tocando aqui nas vestes, o que eles devem vestir. Porque vamos lá, o povo de Israel, o que é que eles vestem lá? O que é que eles vestem? Eles vestem uns vestidão lá embaixo. E vestido é roupa de quem usar? Roupa de mulher. Então, como é que Deus pode estar falando aqui desses vestimentos de um e de outro, tocando nas vestes? Se o próprio Jesus ele vestia essas roupas, esses roupão vestido lá embaixo, né? É o costume de lá. Aqui no Brasil tem um costume, uma tradição. Lá tem outro. Lá em Israel, lá eles diferenciam a veste da mulher para a veste do homem. A veste do homem, a diferença dele é só o turbante que ele põe na cabeça, só o turbante. Entendeu? É só a diferença da veste do homem para a mulher, só o turbante que ele usa na cabeça, que a mulher não usa. Então, nós temos que ter muito cuidado nas formas de interpretar a palavra de Deus. Né? Atropelar a palavra de Deus. Porque se nós fizer assim, nós estamos fazendo as coisas de Satanás. Porque o primeiro que interpretou a palavra de Deus mal interpretada foi Satanás. Foi o primeiro que atropelou a palavra de Deus, que interpretou para o lado mal, né? Foi Satanás. Vamos ver aqui. Gênesis. Então nós temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo na hora de nós estar passando essa mensagem para as pessoas. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante. A conversa de Satanás aqui, ó, da serpente com a mulher. Quando foi a queda. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais silvestres que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morra. Aí sabe o que a serpente disse? Olha a interpretação dela aqui, da serpente, de Satanás. Disse: não. O que ela disse? Olha, nem tocarei nela. No 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Não vai morrer não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus está falando a palavra aqui que não é para comer, porque eles vão morrer, porque disse aquilo. E a serpente falou: não, Eva, não, nem assim não. Então nós temos que ter cuidado com a interpretação da palavra de Deus. Temos que ter muito cuidado. Amém? Então eu quero agradecer a todos em Cristo Jesus. Fique todos na paz do Senhor. Amém?